Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange Bispo, eu sou PEC da Educação Especial e hoje estou aqui mais uma vez com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, nós iniciamos aqui com a frase da Maria Teresa Egler Montoan, que diz que respeitar as diferenças, que esse é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. E isso promove a justiça na inclusão. Bom, partindo dessa frase, né, sobre o respeito às diferenças e a inclusão, eu trouxe aqui para vocês uma tela, né, uma imagem muito significativa e que eu gosto muito de usar quando tem as orientações da educação especial. Essa tela, ela traz com bastante clareza todo o processo da inclusão. Nós sabemos aí que historicamente a inclusão ela não aconteceu de repente e durante esse processo nós passamos por alguns níveis, vamos dizer assim. Então nós vivemos o período da exclusão, que quando as pessoas com deficiência elas não faziam parte da sociedade, das escolas, elas não participavam, elas não tinham participação na comunidade. Então, esse período era da exclusão. A gente pode observar aí no primeiro quadrante, onde as pessoas estão dentro de um círculo e em volta delas, excluídas, são as pessoas com deficiência. Depois, nós passamos pelo momento da segregação. A segregação, as pessoas com deficiências, elas eram colocadas, vamos dizer assim, em um lugar considerado específico para elas, né? Que era considerado que as pessoas com deficiência elas tinham que estar em um lugar próprio para elas, elas não poderiam estar junto com as outras pessoas. Então, nas escolas aconteceu dessa forma. As pessoas com deficiência elas ficavam então em instituições específicas para as pessoas com deficiência. No próximo quadrante, a gente vê que acontece a integração. Então, trazendo isso para a escola, a integração ela veio naquela fase que a gente conhece, que foi quando foi implantado as classes especiais. Então, as crianças iam para a escola com deficiência, mas elas eram integradas na escola, mas elas não eram incluídas, porque elas participavam de atendimentos, né? As aulas eram ofertadas em classes especiais. Então, elas ficavam na escola, mas o recreio era em horário diferente, as atividades eram diferentes e elas não participavam da classe comum junto com os outros. Esse era o período da integração. E hoje nós estamos vivendo aí no último quadrante o período da inclusão, onde estão todos juntos no mesmo ambiente, pessoas com deficiência junto com pessoas sem deficiências e pessoas de várias deficiências, vários tipos de deficiência, convivendo junto aí na escola para todos. Bom, o direito à plena inclusão, de fato, é resultado da conquista individual, social e política, onde os avanços se encontram em documentos nacionais e internacionais que marcam a história do tema. Então, para entender um pouco sobre isso, eu trago aqui para vocês os marcos históricos. Então, o que foi conquistado para a educação especial, para a inclusão acontecer como ela acontece hoje. Entre os marcos históricos da defesa da inclusão, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, em 1948, que foi um marco muito grandioso em relação aos princípios que envolvem o ser humano e os direitos do sujeito. Em seguida, nós temos a Constituição Federal de 1988, onde ela garante o direito de viver e conviver em sociedade e de exercer seus direitos em igualdade de condições. A Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, de 1989, que expressantemente apontou a necessidade de assegurar à criança com deficiência o acesso à educação, o direito à integração social e ao seu desenvolvimento individual. Seguindo nos marcos, nós temos a Declaração de Jontier, da Tailândia, que refletiu os ideais da educação para todos. E a Declaração de Salamanca, na Unesco, de 1994, que foi a maior de todas para impulsionar pelos movimentos da inclusão social. Elevou, então, a ideia de inclusão para todos,
onde essas diretrizes, da diretriz aos princípios, as políticas e as práticas na área da educação especial. E a Convenção de Guatemala, de 1999, que vem para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. Foi adotada e assinada por 20 países membros de uma organização dos Estados Americanos, e como membro dessa organização encontra-se o Brasil também. Nessa tela eu trago para vocês qual é o público elegível da educação especial. Para a gente ter um entendimento que a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. Ela está dentro da educação inclusiva. Então, quem é o público pertencente à educação especial? De acordo com a Resolução 68 de 2017, são estudantes com deficiência. Então, são estudantes com deficiência auditiva, com deficiência intelectual. Dentro da deficiência intelectual, nós temos várias síndromes, estudantes com deficiência múltipla, que são considerados com 2 ou mais deficiência, estudantes com deficiência visual, com transtorno do espectro autista, o TEA, e com altas habilidades e superdotação. Estudantes que apresentam transtorno de aprendizagem, no caso de dislexia, descalculia, desortografia ou TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não são considerados público da educação especial. Eles sim necessitam de uma metodologia, uma intervenção, estratégias diferentes no seu dia a dia, mas não são considerados elegíveis à educação especial por não apresentarem deficiência. Então, o público da educação especial são os estudantes que possuem alguma deficiência. Seguindo a resolução 68 de 2017, nós também temos a instrução de 14 de janeiro de 2015, que é a instrução da educação especial. A instrução nos traz, o nome já diz, né? Instrução. Então, ela traz aí 13 itens de como a gente vai adequar esse atendimento ao nosso estudante da educação especial na sala de aula, ou na sala de recursos, no atendimento itinerante ou como professor auxiliar. Então, o que ela traz? Ela traz a definição de deficiência, lembrando que cada instrução, cada deficiência tem a sua instrução. Então, na deficiência intelectual, eu vou ter um tipo de instrução, na deficiência de definição, aliás, né? Na deficiência auditiva, eu vou ter outra. Então, são documentos diferentes. A instrução é a mesma, tá, pessoal? Deixa eu dar uma corrigidinha aqui. A instrução é a mesma. O que vai ter de diferente são os documentos. Então, eu tenho a definição das deficiências. Então, cada deficiência tem a sua definição. Eu tenho as formas de atendimento pedagógico especializado nessa instrução. A forma de matrícula, como deve ser, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas só para esclarecer um pouquinho, para não gerar nenhuma dúvida, a matrícula ela ocorre da mesma forma que é para o aluno que não apresenta nenhuma deficiência, né? Para o estudante que não apresenta nenhuma deficiência. Então, não tem diferença. Ela traz a organização do horário do atendimento pedagógico especializado, como deve ser feito esse horário. Quando eu trago atendimento pedagógico especializado, eu estou me referindo à sala de recursos ou atendimento itinerante. Ela traz a avaliação inicial, que é um documento de extrema importância e necessidade que todos os estudantes da educação especial precisam ter. Então, quem faz essa avaliação inicial? É o professor da sala de recursos, ou é o professor itinerante, ou é o professor auxiliar. Caso a escola não conte com esses profissionais, aí o professor coordenador, ou juntamente com a PEC da educação especial, caso necessário, né, a escola solicita e a gente auxilia aí nesse processo. Essa avaliação inicial, o nome já diz, inicial, ela acontece todo início do ano e ela é individual, ela é de forma individual. O que quer dizer isso? Cada estudante tem a sua e eu não posso fazer igual para todos, porque cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, a sua necessidade e potencialidade. E é nessa avaliação que a gente vai descobrir tudo isso. A instrução traz também o plano de atendimento individualizado, que é o PAI, muito importante também. Ele vem seguido
da avaliação inicial. Então, primeiro eu realizo a avaliação inicial. Essa avaliação inicial vai me dar toda a direção de como é esse estudante, quais as necessidades que ele tem, para eu conseguir fazer o plano de atendimento individualizado. Então, quando eu conheço o estudante, eu vou conseguir traçar esse plano de atendimento individualizado, os objetivos, o que eu pretendo trabalhar com esse estudante ao longo do tempo. Quem faz esse documento? Esse documento, ele é para o professor da sala de recurso, professor itinerante. Então, esses dois profissionais é que realizam esse plano, tá? Para poder direcionar o trabalho que vai ser feito aí na educação especial. E em seguida nós temos as atribuições específicas dos professores. Então, quais são as atribuições desses professores dentro da instrução de 2015? Nós temos a avaliação desse aluno com deficiência, o histórico escolar, como que vem esse histórico escolar, a terminalidade específica. O documento conta com a terminalidade específica. Então, eu trouxe o documento na íntegra, mas para esclarecer para vocês que a terminalidade específica, ela não existe mais. Então, a gente traz o documento para explicar o porquê. Então, a terminalidade é quando era decidido se esse estudante permanecia na escola ou não. E as experiências fizeram a nós, né, da educação, entender que ele não traz benefícios. Uma terminalidade específica, ela não traz benefícios para o estudante. Então, ela caiu, não existe mais essa possibilidade na educação especial. A transferência, que ela ocorre também de forma igual, é claro que considerando as diferenças, né? Por exemplo, essa questão da transferência, ela é muito interessante porque um estudante da educação especial que está na escola, na rede regular, que de repente frequenta o 9º ano, vamos supor, estou dando um exemplo para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Aí a mãe quer a transferência para uma instituição, para a PAI, vamos supor. E aí é onde a gente tem uma necessidade de entendimento dessa situação. O estudante que está na rede regular no 9º ano, ele não pode ser transferido para a PAI. Porque a PAI, ela só atende estudantes até o 5º ano do ensino fundamental. Ela não tem, vamos dizer assim, autorização para atender após o 5º ano. Então, não tem como fazer recuo de matrícula para esse estudante. Se ele já está no 9º ano no ensino médio, trazer ele de volta para o 5º ano. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Então, esse público da educação especial, ele pode ser transferido para qualquer escola, de qualquer cidade da rede, mas ele não pode ser transferido para uma PAI, por exemplo, né? A não ser que ele esteja lá nos anos iniciais ainda e que seja constatado após uma avaliação muito criteriosa, delicada e cuidadosa de profissionais da saúde, e esses profissionais concluem que esse estudante é público da instituição. Aí, ao invés de ir para o ensino fundamental 2, ele pode frequentar a instituição, tá? Espero ter sido clara aqui nesse item para vocês. E também a gente conta com os registros anteriores. Registros anteriores é tudo aquilo que o estudante já passou. Então, quais são, por onde ele passou? Ele já estudou em instituição? Ele recebeu atendimento de quais profissionais da área da saúde? Ele frequentou já, porque às vezes tem estudantes que moraram em abrigo, então tem todo um histórico aí. E esses registros anteriores servem para a gente conhecer um pouco melhor esse estudante. Aqui nessa tela nós temos a adaptação curricular. Então, a adaptação curricular é o nó, né? A questão que incomoda a gente, que traz angústia, traz dúvidas, insegurança, e ainda é muito discutida, e a gente, cada vez que discute, surge mais dúvidas, e é muito bacana da gente falar sobre esse assunto. Na instrução 2015, que foi na tela anterior, a adaptação curricular aparece lá no item 7. Então, ela já vem na instrução 2015, adaptação curricular. Então, é algo que já vem para a gente conseguir pensar sobre e traçar caminhos, né? Porque eu sempre digo que a adaptação curricular, ela está em construção. A gente está construindo, e quando a gente está construindo, a gente não alcança já um resultado.
A gente vai aos poucos, vai entendendo como funciona, um dia a gente acerta, outro dia a gente erra, e aos pouquinhos a gente vai descobrindo, até mesmo junto com o nosso estudante da educação especial, quais as necessidades dele. Por isso que tem a importância dos documentos lá antes da adaptação curricular. Quais são os documentos que vêm? Avaliação inicial, plano de atendimento individualizado. Então, na avaliação inicial, eu vou descobrir, eu vou conhecer o meu estudante da educação especial, eu vou entender as necessidades dele, eu vou saber as dificuldades que ele apresenta, as potencialidades que ele também tem, vou traçar um objetivo para eu conseguir chegar aqui na adaptação curricular. Então, o que é adaptação curricular? Quando a gente pensa em adaptação curricular, o currículo, ele não tem que ser modificado. Quando eu penso numa adaptação curricular, eu não penso em mudança de currículo, né? Eu penso em adaptar as condições dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, quais as condições, as diversas condições que eu vou poder ofertar dentro desse currículo que nós temos para que ocorra a aprendizagem do meu estudante da educação especial. E o currículo adaptado, ele não é um currículo diferenciado. Nesse currículo, o professor ele vai propor atividades que contemplem a individualidade, a especificidade do estudante da educação especial. Então, é olhar para o currículo, olhar para aquela aula que eu planejei para toda a minha turma e pensar como eu posso ofertar esse mesmo currículo, as mesmas atividades, né? Não as mesmas atividades, corrigindo, né? Eu digo assim, o mesmo assunto, só que de uma forma que contemple o meu estudante da educação especial, que colabore para a aprendizagem dele. E isso nós já vimos em outras ATPCs, né? Em outras orientações sobre como planejar uma adaptação curricular, que vocês já até viram com os PECs dos componentes curriculares, né? E com certeza nós teremos ainda outras oportunidades para continuar nessa caminhada que é adaptação curricular, adaptação do currículo para os estudantes da educação especial. Aqui eu trago para vocês algumas estratégias que colaboram para o atendimento do professor lá na sala de aula com o estudante da educação especial. Porque às vezes a gente tem muita dúvida do tratamento mesmo no dia a dia, né? Mas será que esse estudante, eu posso falar com ele de que forma? Né? Para não constranger? Será que se eu falar isso ele vai ficar constrangido? Será que eu posso ser direta? Como eu tenho que lidar? Então ainda surgem muitas dúvidas em relação ao tratamento. Então achei interessante colocar para vocês aqui algumas estratégias de como tratar esse estudante da educação especial. Primeiro, eu tenho que lembrar que antes dele ser uma pessoa que traz uma deficiência, né, que tem uma deficiência, ele é uma pessoa e que tem necessidades como as outras, que tem gostos, que tem personalidade, interesses. Então, esquecer um pouco essa questão da deficiência no primeiro momento e lembrar que é uma pessoa, é um estudante como os outros que você tem também, só que tem uma deficiência que talvez limita, né, que pode aí limitar ele em algumas situações. Então, primeiro, eu tenho que tratar esse estudante de maneira natural. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com atitude superprotetora, atitudes de infantilização, quando eu trato um estudante que já é lá no ensino médio, um jovem já, né, adolescente, como uma criança lá do Fundamental 1, por conta da deficiência, que a gente às vezes tem o hábito de achar que a pessoa com deficiência, ela não cresce nunca, né, é sempre uma criança. Então, tomar muito cuidado com isso. E em relação também à rejeição. Então, a pessoa tem uma deficiência, então tomar cuidado, assim, não dar muita atenção, não responder as perguntas dela, não direcionar as atividades, porque acha que a pessoa com deficiência, o estudante com deficiência, ele não vai compreender, porque a gente já faz aquele pré-julgamento por conta da deficiência. Eu olho a deficiência e eu julgo. Ele tem tal deficiência, ele não compreende o que eu estou dizendo. Então, isso é um cuidado, é algo muito importante.
E em questão a ser super protetor, às vezes a gente, né, eu coloco isso até para os professores auxiliares que estão aí me assistindo, que vêm os professores auxiliares para colaborar. O nome diz, né, professor auxiliar. Que bom que nós temos esse profissional e que ele pode colaborar com os nossos estudantes. Mas tomar cuidado para não tornar esse estudante dependente, né? Porque o nosso objetivo é que ele tenha independência e autonomia. Então, às vezes, e a gente não faz por mal, né? A gente faz, é do ser humano, a gente quer colaborar, a gente quer ajudar. Então, às vezes, a criança tá ali e tá com sede, por exemplo. Vou dar um exemplo assim para ser mais clara. E aí o professor, às vezes, pode ser auxiliar ou da sala de recurso, ou até o professor do componente mesmo, vai lá e pega água, né? E leva até essa criança, esse estudante. Então, o ideal é que eu proporcione condições para que ele faça sozinho, né? Porque às vezes tem o transtorno do espectro autista, tem algumas dificuldades em realizar esse tipo de atividade, de tomar iniciativa, de realizar aquilo que precisa ser feito, está sempre esperando pelo outro. Então, eu sou o profissional que vou trazer esse estudante para que ele possa ter autonomia e independência. Eu tenho que respeitar a idade cronológica, oferecendo atividades compatíveis relacionadas ao que está sendo ensinado aos demais alunos. Então, o que é isso, respeitar a idade cronológica? Eu acabei de dizer. Então, já é um jovem, já é um adolescente, tem gosto de adolescente, atitude de adolescente, mas eu estou ofertando atividades infantilizadas, atividades com desenhinhos lá das crianças da pré-escola, do Fundamental 1. Então, esse estudante que tem uma deficiência, ele percebe essa diferença que está sendo feita com ele. Ele percebe que aquela atividade não é igual para todos. Então, quando eu oferto uma atividade do mesmo assunto que está sendo relacionado, eu preciso de figuras, mas eu utilizo figuras mais reais, figuras mais da realidade, figuras que não são de desenhos. Eu estou dizendo para ele, você tem dificuldade de realizar isso, mas eu estou querendo te ajudar, mas eu estou mostrando para ele a realidade que é. A figura, por exemplo, se eu preciso mostrar para ele os animais, nada melhor do que eu apresentar figuras de animais reais do que figuras de animais de desenho, tá? Incentivar a autonomia na realização das atividades e principalmente das atividades de vida diária, vida prática. Que é vida prática? Isso que eu acabei de dizer, tirar o seu, pegar água, né? Buscar água quando está com sede, pegar o seu alimento na hora da refeição, se quiser, por exemplo, socializar com um colega, o colega vai oferecer algum tipo de lanche, você incentivar ele a agradecer, a pegar, a agradecer o colega. Então, não fazer pelo estudante, mas incentivar que ele tenha autonomia e independência na realização dessas atividades. E na atividade também pedagógica, né? Então, eu também tenho que mostrar para ele que ele é capaz de fazer. Eu tenho que criar condições para isso. Estabelecer objetivos, conteúdo, a metodologia, a avaliação e a temporalidade, de acordo com a necessidade desse aluno. Então, o que eu vou, quando eu traçar o objetivo que eu tenho com esse estudante, eu vou pensar nos objetivos que eu tenho com aquela atividade, os conteúdos que eu vou desenvolver, qual a metodologia, como eu vou avaliar tudo isso. Então, se eu faço uma atividade adaptada, a avaliação ela tem que ser de acordo com a atividade que eu ofertei. Então, eu realizo atividades adaptadas, de adaptação do currículo, e aí quando eu faço a avaliação, eu faço uma avaliação comum a todos. Não vai funcionar, porque para que é a avaliação? Para saber o que esse estudante aprendeu. Então, quando eu vou avaliar, eu avalio de acordo com o que eu ofertei, com as atividades que eu ofertei. E a temporalidade, ela está relacionada ao próprio tempo mesmo do estudante. Às vezes, durante uma aula, ele não consegue concluir aquilo que os demais estudantes, que não são, né, não fazem parte aí da educação especial, conseguem. Às vezes, ele precisa de um tempo maior. Então, eu também tenho que respeitar essa questão da temporalidade. Tá? E eu preciso também, é interessante dividir as instruções em etapas. Então, quando você vai passar as instruções para o seu estudante da educação especial,
Tem que passar por etapas. Então, ser mais objetivo, ser mais claro, direto, procurar olhar nos olhos desse estudante, no sentido de assim, trazer ele para você, né? Se precisar tocar, falar, fulano, ó, olha aqui para mim, essa atividade aqui, assim, 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 porque se você falar de costas para ele, se você falar na hora que tá muito movimento, muito barulho na sala dos outros, né, de todo mundo ali conversando, ele não vai fazer. Então você chegar direto na carteira e falar para ele, nem que seja um momento depois, ó, tem essa atividade aqui, eu preciso que você faça dessa forma. E dividir as instruções. Passa primeiro uma comanda, assim que ele realizar, você pode passar a seguinte. Dando sequência aqui nas estratégias, nós temos aqui que respeitar o ritmo de aprendizagem e oferecer desafios constantes. Então, por exemplo, eu sei que meu estudante ele tem uma limitação, o tempo dele, ele precisa de um tempo maior para realizar as atividades, mas não é por isso que eu não vou ofertar, que eu não vou oferecer desafios. Então, eu descubro que ele já sabe determinada atividade, ele já consegue realizar. Então, eu não posso continuar ofertando aquela mesma atividade. Então, eu vou oferecer um desafio. De repente, eu vou tornar o grau de dificuldade maior. Então, quando eu faço a adaptação do currículo, se eu coloquei que ele vai desenvolver lá uma habilidade, uma estratégia, eu penso como depois, se ele deu conta daquilo, eu vou dificultar. Então, eu vou passar a colocar duas situações. Tá? Então, eu não posso, assim, desacreditar, né? Incentivar sempre para que ele perceba que ele é capaz, mesmo dentro da limitação, das dificuldades, ele é capaz. Eu tenho que estabelecer uma rotina na sala de aula. A rotina que eu quero dizer é a rotina com o próprio estudante. Então, primeiro eu tenho que dizer para ele o que vai acontecer, mesmo que você tenha ali que dizer para todos os outros estudantes, para a sala toda, você dá a comanda, explica a atividade para todo mundo no geral, e depois que você explicou para todo mundo, você pode se dirigir ao estudante e perguntar para ele, você entendeu? Né? Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu repita? Porque às vezes a gente tem a ideia de que ele não vai conseguir entender o que eu estou perguntando. Né? Mas pergunte, porque cada criança, cada estudante é diferente um do outro, mesmo com o mesmo diagnóstico. Às vezes eles têm o mesmo diagnóstico clínico, só que são pessoas diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes e com aprendizagens diferentes. Então, o que eu estou falando aqui, ela é geral, mas aí no dia a dia, dentro da escola, na sala de aula, vocês vão conseguir perceber o que cada um precisa. Então, às vezes, um vai precisar de uma comanda mais direta, vai precisar de uma atividade que você chega nele, que toque, chame atenção para aquilo, outro não vai. Então, isso é só são estratégias gerais, mas que aí no dia a dia, quem vai entender mais sobre a necessidade do estudante, né, que tem, do seu estudante, são vocês, professores, que estão aí, né, diariamente com eles na sala de aula. Voltando lá na questão do anexo 1, que eu já falei aqui para vocês da instrução de 2015, aqui eu trouxe assim o que a gente tem que considerar na hora de preencher o anexo 1. Então, é importante considerar as expectativas de aprendizagem. Então, qual expectativa eu tenho de aprendizagem para o meu estudante X? Né? Então, conhecendo todo o histórico dele, desde lá do ensino fundamental, qual a expectativa que eu tenho? Eu tenho que considerar a defasagem que ele tem de idade e série. Então, por exemplo, às vezes eu recebo um estudante no 6º ano, mas que ele não consegue acompanhar o currículo. E aí eu também, é onde entra a questão das adaptações. Porque se o estudante com deficiência vem para a escola para o 6º ano, mas ele não tem uma dificuldade de acompanhar o currículo, se ele não precisa de adaptação, então tudo bem,
bem, eu não vou precisar realizar essa adaptação. Então, por isso que eu tenho que considerar essa defasagem de idade séria. Nem todo mundo que tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade na aprendizagem. As pessoas com deficiência, elas não apresentam as mesmas dificuldades. Então, eu posso receber um estudante que tem o transtorno do espectro autista e que tem associado uma deficiência intelectual. Então, ele vem para a escola com uma defasagem muito grande em relação à sua idade e à série que ele está. E eu posso receber um outro estudante com o mesmo diagnóstico de espectro autista, mas que não tem associado a deficiência intelectual. E esse estudante pode não precisar de adaptação curricular. Então, a adaptação curricular, ela vem para aquele estudante que precisa que seja feita, que ele não consegue acompanhar o currículo. Aquele estudante que consegue acompanhar o currículo, mesmo ele tendo uma deficiência, se ele consegue acompanhar, ele não precisa de adaptação. Então, eu também tenho que valorizar as potencialidades. Então, na hora que eu for preencher esse anexo, que é do professor da sala de recursos, do professor itinerante ou do professor coordenador lá da escola, né? Eu tenho que considerar também quais são as potencialidades, o que ele sabe fazer bem, o que ele gosta, o que ele tem uma habilidade maior, vamos dizer assim, para eu valorizar isso e a partir disso eu conseguir fazer um trabalho mais direcionado em relação às dificuldades que ele apresenta. Eu tenho que considerar também o contexto de vida desse estudante, né? Qual o contexto? Como ele... Qual história? Quando a gente faz o anexo 1, a gente descobre lá, por exemplo, como foi a gestação, como é a história dessa mãe, como foi a gestação, como essa criança nasceu, se ela ficou na incubadora, quando ela andou, quando ela falou, quanto tempo ela usou fralda. Então, isso está relacionado à história de vida e também o contexto. Então, com quem que ela mora, se ela mora com os avós, se ela mora num abrigo, se ela mora com os pais, qual é todo o contexto desse estudante. E considerar a avaliação pedagógica também, que é aquela avaliação onde a gente vê a questão a questão acadêmica, né, do estudante. E a dimensão saúde, quando a gente fala dimensão saúde, é em relação assim, a toda a situação clínica, porque a pessoa tem uma deficiência e ela pode ter um problema de saúde associado também, que impossibilita ela de realizar algumas atividades. Por exemplo, se eu tenho um estudante que tem uma deficiência física, que tem os membros superiores prejudicados, né? Como eu vou fazer para ofertar uma atividade para esse estudante que não coloque ele numa situação de risco, vamos dizer assim, né? Bom, saindo ali do anexo 1, nós temos os portfólios. Os portfólios, por que eu coloquei assim essas questões? São questões que ainda geram muitas dúvidas nas escolas. Então, acompanhando no acompanhamento pedagógico, eu tenho percebido que isso ainda é algo um pouco delicado de ser entendido, vamos dizer assim. Então, eu trouxe para vocês aqui o que precisa ter no portfólio desse estudante da educação especial, para ficar mais claro como vai ser montado esse portfólio. Então, esse portfólio ele tem que ter os laudos do estudante, o anexo 1, que é a avaliação inicial, que eu já disse que a gente faz logo no início do ano. Essa avaliação inicial, o professor da educação especial, ele realiza nos atendimentos. Então, eu não preciso ficar esperando um dia específico para fazer essa avaliação. Conforme eu faço o meu horário e vou atendendo esse estudante, eu vou avaliando, né? Então, conforme os atendimentos vão acontecendo, eu vou tendo aí a oportunidade de avaliar esse estudante. Para depois eu realizar o anexo 2, que é o PAI. Então, no portfólio eu tenho que ter esses documentos. Os anexos necessários, eles são de acordo para cada deficiência, como eu já falei aqui anteriormente. Eu preciso ter as atividades realizadas de acordo com o PAI,
de acordo com esse plano de atendimento individualizado, né, que pode ser no caderno, pode ser numa pasta, e cada professor faz da maneira com que julgar melhor, ou cada unidade escolar, da maneira que funciona melhor. Tem escola que adere um caderno, e eu já tenho visto que funciona muito bem, deu muito certo. Tem escola que prefere a pasta catálogo, só que a pasta catálogo a gente precisa, assim, saber como montar o portfólio aí na pasta catálogo, né? Eu percebo que tem uma dificuldade um pouco maior em relação à pasta catálogo, mas é possível também. Eu preciso ter os relatórios de evolução pedagógica ou acadêmica, né, para fim de replanejamento dessas ações. Então, o que é isso? Todo final de semestre, a gente faz um relatório de desenvolvimento desse estudante e faz o replanejamento. Então, eu vou avaliar, e a partir dessa avaliação eu vou replanejar o que foi dado. Então, o que deu errado, por que ele não avançou, por que esse objetivo traçado eu não alcancei, o que está acontecendo, o que eu preciso melhorar, né, para eu conseguir mudar aí as minhas ações para o próximo semestre ou para o próximo ano. Eu também preciso ter autorização de uso de imagem e outros documentos relevantes. Esse portfólio é o portfólio de documentos. Então, os documentos relevantes são relatórios clínicos, receitas, por exemplo, atestado médico. Então, tudo que é referente ao meu aluno ou estudante, né, da educação especial, tenho que ter comigo na sala de recursos, ou com o professor itinerante, ou na sala da coordenação. Então, eu tenho que ter um espaço que voltado para a educação especial, para a organização desses documentos, porque isso facilita muito o entendimento, né? Então, chega, por exemplo, tem um professor esse ano que vem muda o professor que chega, ele pega toda essa documentação, ele vai observar essa documentação, e a partir ele vai traçar os objetivos que ele tem. Então, ele não pega do início, porque quando eu não tenho nenhum registro, eu tenho que começar lá, demora meio ano para eu descobrir o que esse estudante precisa. Então, quando eu já tenho algo, eu parto dali. Então, é essa a intenção, né? Para a gente não ficar aí patinando sem chegar no objetivo que a gente tem com o estudante. Aqui fica bem claro, gente, como que funciona, como que é o funcionamento, né? Então, eu trouxe aqui a avaliação inicial. Da avaliação inicial, a gente vai para o PAI, que é o Plano de Atendimento Individualizado. O que é o PAI? Ele é um instrumento que vem para definir as nossas metas e as estratégias para o atendimento desse estudante. E ele vem apontando como o trabalho deve ser desenvolvido, a partir das necessidades e potencialidades desse estudante. Então, vocês notam que é um seguindo, né? Um vem junto com o outro. Então, não tem como fazer o PAI se eu não tenho avaliação inicial. Então, se não tem como eu fazer o atendimento lá na sala de recurso do meu estudante da educação especial se eu não fiz um plano de atendimento individualizado, se eu não conseguir traçar, eu não tenho um instrumento que define as metas e as estratégias que eu tenho com esse estudante. Eu não tenho um documento que aponta qual trabalho tem que ser desenvolvido. Então, é essencial que eu tenha a avaliação inicial, que eu dê seguimento com o PAI, para que esse atendimento seja mais significativo e tenha resultados. E aí, pensando nas estratégias, né? Pensando em estratégias, quais estratégias eu posso ter para atingir o público da educação especial? Abusar do que é funcional, gente. Então, os estudantes da educação especial, eles precisam muito que as atividades sejam mais voltadas para o funcional possível. Então, isso é possível na sala de recursos, isso é possível com o professor auxiliar, isso é possível com o professor itinerante. Na sala de aula é possível, sim, quando eu consigo ofertar para o meu estudante um material concreto, apoio visual,
situações que colaboram para que ele tenha um entendimento daquilo que está acontecendo. A pessoa com deficiência, nem todas as deficiências, é claro, mas geralmente, né, deficiência intelectual, principalmente, vamos dizer assim, geralmente não, principalmente a pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma dificuldade muito grande em entender o abstrato. Então, quando eu oferto, quando eu explico visualmente, que eu dou condições concretas para ela entender o que está acontecendo, ela vai aprender de uma forma muito melhor. Estabelecer rotina previsível. Então, esse estudante ele precisa saber o que está acontecendo, como vai acontecer, quando vai acontecer. E se houver alguma mudança, ele tem que ser avisado, principalmente os que possuem, os que têm o transtorno do espectro autista. É algo muito importante, de extrema necessidade para quem tem o transtorno. E as pessoas com deficiência intelectual também, ou deficiência visual, né? Quem tem deficiência visual não está enxergando, ele só está ouvindo o movimento. Quem tem deficiência auditiva, ele não ouve, ele só enxerga aquela movimentação. Então é muito importante que essas pessoas tenham a sua rotina previsível, que ele seja avisado dos acontecimentos da escola. A segmentar comandas, que eu já relatei, né, já falei aqui no início, flexibilizar o tempo, que entender que às vezes ele precisa de um tempo maior para realizar a mesma atividade, alternar momentos entre atividades tranquilas e atividades que exijam maior esforço e concentração, porque a pessoa com deficiência, ela cansa mais fácil. Então, quem tem uma deficiência intelectual tem uma tendência a cansar com mais facilidade, a precisar de um tempo maior de descanso. Quem tem deficiência visual muitas vezes também precisa de um tempo, porque principalmente, né, as crianças que estão aí nas escolas que realizam a leitura de braille, então eles precisam de um tempo um pouquinho maior, nem todos. É aquela questão que eu falei no começo, cada um apresenta uma necessidade, mesmo que tenha a mesma deficiência. Porque nós também somos pessoas, nós que não temos nenhuma deficiência, também temos necessidades diferentes. Alternar momentos entre acabei de dizer já, né? Então é isso, atividades que exigem um esforço maior e concentração, eu tenho que dar um tempinho para os estudantes. Bom, eu queria que vocês pensassem sobre tudo isso que foi falado aqui na TPC. A TPC é bem curtinha e a intenção é que fosse direta, clara, que fosse assim bem direta nos objetivos. Eu sei que tem bastante profissional que está chegando agora. Quem já está aí na rede há um tempo já me conhece, talvez já tenha ouvido falar, né? Já tenha ouvido tudo isso que eu falei aqui hoje, mas quem está chegando talvez seja novidade, mas eu penso que nunca é demais, que esse assunto ele não se esgota. E eu queria, terminando aqui a TPC, dizer para vocês que vocês olhem para a realidade de vocês, cada um olhando aí para a realidade da sua escola, dos seus estudantes, né? Dentro de tudo isso que eu falei que foi mais geral, mas que vocês possam olhar aí para a individualidade, para a especificidade de cada um e pegar aquilo que funcionar mesmo para vocês aí no dia a dia, porque às vezes algumas coisas que eu falei pode ser que não sirva para o aluno que você tenha, para o estudante que você tem aí na escola, mas vai servir para outro. Então é essa a intenção. E eu queria me despedir aqui de vocês e dizer que até a próxima. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje depois de tanto tempo e até a próxima, pessoal. Oi, pessoal, eu dei tchau, né? Mas esqueci. Aqui tem as referências da TPC de hoje, de onde foi tirado toda a documentação, né? Que a gente fala aquilo que a gente tem o conhecimento, mas a gente se baseia nos documentos e nas legislações, nas resoluções. Então, aqui tem as referências para vocês ficarem por dentro, tá? Então, antes de dar tchau. E agora sim, obrigada a todos pela participação. É um prazer estar com vocês. Eu espero que a gente possa estar juntos aí em algum momento presencial, que eu prefiro muito mais do que assim, dessa forma, mas eu espero ter contribuído aí com vocês, tá bom? Um beijo, um grande abraço a todos e bom trabalho. Tchau!